Oi, gente, tudo bem? Vocês já devem ter visto a gente falando aqui no canal em mais de um vídeo sobre o fato de que quando a pessoa parte para o intercâmbio, ela sai da zona de conforto dela. Por que a gente fala isso? Porque ela vai para um país novo que ela não conhece e vai ter que se adaptar a uma nova cultura, a novos hábitos, a um novo estilo de vida. Vai ter que se virar para qualquer coisa que for fazer numa língua que, na maioria das vezes, o estudante não domina e vai estar longe da família, dos amigos, do país de origem. Então, se aparece uma situação inusitada para essa pessoa, algo difícil de lidar, isso pode se tornar ainda mais difícil pelo fato da pessoa estar vulnerável e não ter quem a ajude ao redor dela. Agora imagina passar por uma pandemia em um outro país e, pior ainda, testar positivo para a Covid-19 estando do outro lado do mundo, longe de tudo e de todos. Esse foi o caso da Raquel, estudante Washun que mora aqui em Melbourne há mais de 3 anos. E ela vai contar todos os detalhes dessa experiência dela, que eu acredito que não tenha sido nada agradável, aqui pra gente nesse vídeo. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para contar a sua história aqui pra gente. Bom dia, tudo bom? Obrigada a vocês pelo convite. Vamos começar falando então como isso aconteceu, né, Raquel? Você está aqui em Melbourne há 3 anos e meio, é isso? Fazendo esse intercâmbio? Isso, 3 anos e meio. E ano passado eu concluí meu curso de Aged Care. Uhum. E aí, esse ano, em abril desse ano, eu comecei a trabalhar num asilo aqui. E foi a partir daí, então, né, que aconteceu, né, o fato de você ter testado positivo para a Covid, né, ter contraído o vírus, o coronavírus. Mas, antes de você falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Eu falei da questão da zona de conforto. Você já está em Melbourne há 3 anos e meio. Você é casada, está aqui com seu marido. De certa forma, você já está adaptada à vida aqui, né? Sim, eu já não considero mais um intercâmbio, assim, né? A gente já criou um plano, a gente está seguindo esse plano e já virou, na verdade, nossa vida. Nós temos trabalhos estáveis, eu estou fazendo um curso que não exige tanto como o inglês, que você precisa estar todos os dias, e já estamos adaptados. Já levamos uma vida de melbornianos. Pois é, e mesmo assim, né, você se deparou com essa situação inesperada, lógico, né, e difícil de lidar. Mesmo você já estando adaptada, né, já conhecendo a cidade, já tendo domínio da língua, eu acredito que deve ter sido muito difícil, né, lidar com isso. Sim, sim. E você não deixa de ser um estudante internacional. Uhum. Então, você não tem os mesmos direitos, sua vida aqui é muito incerta, você não sabe o que vai acontecer amanhã, se ele vai mandar todo mundo de volta por causa dessa pandemia, se você vai continuar tendo emprego, se você vai ter como se sustentar no meio dessa loucura. Então, é muito complicado. Você não deixa de ser estudante internacional. É verdade. Mesmo até quem já é, né, residente Sim, permanente ou cidadão, é imigrante. é imigrante. É, É difícil a gente se sentir 100%, né, inserido no sim. contexto, na cultura local, enfim. Mas vamos falar então da Covid, né? Como é que foi isso para você? Você então já trabalha há alguns meses, né, no asilo, numa casa, num lar para idosos, né, que é muito Isso. comum, né, aqui em Melbourne e na Austrália em geral, tem muitos locais assim, né, onde os idosos moram e são tratados, são cuidados. Inclusive, essa é uma profissão em demanda aqui, né, que tem bastante Sim. oferta de trabalho nessa área. Acredito que até por isso você deve ter optado por fazer esse curso, né, de Individual Support Aging, que é voltado mesmo para cuidado com idosos. E aí você já estava trabalhando há alguns meses no asilo. Acontece que aqui em Melbourne os asilos foram um grande foco, né, de Sim. casos de Covid. Então, você já estava lidando com essa situação antes de testar positivo? Como é que foi isso para você, né? Pelo fato de você já estar trabalhando num ambiente que era um ambiente mais propício, né, a você de repente contrair, né, a doença, né, a se infectar pelo vírus. Então, desde o início, quando aconteceu tudo, quando começou essa pandemia, essa loucura, e disse, ninguém sabe ao certo o que acontece, o que não acontece, o que é verdade, o que não é. O asilo que eu trabalho, ele entrou em lockdown, então ele não poderia receber nenhuma visita, e a gente começou a se preparar para um possível outbreak,
né, para uma possível crise com esses idosos, porque todo mundo grupo de risco. Você Sim. está lidando diretamente com o grupo de risco. Uhum. Então, os staffs, os funcionários são as únicas pessoas que entram e saem daquele local. Então, você, desde o início, já tem que estar em quarentena em casa, evitar sair, para poder evitar qualquer tipo de risco para com esses idosos. Mas, assim, a gente já sabia, né, que tinha o risco que poderia acontecer. Até porque tem muita gente que é assintomática. Uhum. Então, você tá positivo, mas você não tá tendo nenhum sintoma, você não tem motivo para se testar, e aí você vai trabalhar. E aí você testa positivo. Aí, que cuidados começaram a ser tomados dentro, né, do asilo? Como é que foi, né, a direção do asilo, enfim, as pessoas que cuidam do local, sugeriram que vocês fizessem testes ou com relação à vestimenta, os equipamentos de proteção? Hum. Como é que foi isso? A gente tomou todos os cuidados possíveis. Então, entrou em lockdown, ou seja, não poderia entrar nenhuma pessoa sem visitação, nenhum tipo de visitação no local. Os funcionários recomendados ficar em casa, não sair de jeito nenhum. Uhum. A gente usou todo o PPE, que é toda a vestimenta. Então, tinha o gown, que é o vestidão, as luvas, o face shield, máscara, álcool em gel. Uhum. Os pacientes não poderiam se ver, os residentes eles não poderiam se ver, todo mundo dentro dos quartos. Todas as refeições entregues dentro dos quartos com plásticos descartáveis, né? Talheres descartáveis, pratos descartáveis. E a gente não poderia, porque geralmente somos nós que damos os banhos e tudo, a gente não poderia dar mais banhos nos chuveiros, porque o vapor da água, ele é um transmissor, ele Uhum. ajuda. Então, a gente tomou todos Os os cuidados. cuidados possíveis, né? Uhum. E como aconteceu, então, de você se infectar? A gente acha, não tem como ter certeza nunca, Tá. mas muito provavelmente foi um dos staffs, porque são as únicas Dos pessoas que poderiam entrar funcionários. e sair no local. Uhum. E a partir do segundo lockdown que teve aqui em Melbourne, a gente começou a ser testado a cada 3 dias. Todos os funcionários e todos os idosos. Para Uhum. poder evitar qualquer tipo de infecção mesmo, qualquer tipo de contágio. E aí começou com um idoso que visitou outro idoso e não sabia. E aí outro idoso. E aí foram mais ou menos 30 idosos no total infectados. Mas, Do asilo onde você trabalhava? Onde você trabalha? sim. Foram quase 30 idosos e acho que foram uns 25 staffs. Então foi bastante gente. Caramba, Foi um outbreak mesmo. foi um surto mesmo ali dentro. Foi um surto mesmo. Mas estavam todos estáveis, graças a Deus. A gente deu todo o cuidado possível, todo o monitoramento. Uhum. Então, nenhum precisou ser hospitalizado nem nada. Mas muito staff testou positivo, né? E Uhum. eu fui uma delas. Então foi a partir desse surto, né, que você provavelmente foi Sim. infectada pela Covid. Então você, antes de apresentar qualquer sintoma, você já testou positivo? Foi isso? Ou você chegou a apresentar Não. sintomas antes de testar positivo? Como foi? Eu fui testada algumas vezes antes e Tá. tudo negativo. E aí, numa sexta-feira de manhã, eu fui testada e o resultado saiu de tarde, negativo. Ah, E aí, fui trabalhar normal. No domingo, quando eu tava trabalhando, eu comecei a me sentir meio assim. Eu achei que fosse porque eu tava trabalhando muito, eu tava fazendo double shifts, aham. porque por Muitas falta de staff mesmo. sim. E aí, eu achei que fosse cansaço, tudo. Mas eu comecei a ver um nariz escorrendo, Ah, comecei a sentir um pouco de frio. E aí, no local de trabalho mesmo, eu testei a minha temperatura e eu fiquei um pouco febril. E uhum, aí, eles preferiram me mandar para casa. Então, no domingo à noite, eu voltei para casa mais cedo do trabalho. uhum, E eles falaram: você só vai poder voltar a trabalhar depois que for testado novamente. sim. Aí na segunda-feira eu fui me testar. A gente tem vários pontos de teste aqui em Melbourne, o que é ótimo, e são todos de graça. Eu ia te perguntar justamente isso, se você teve que pagar pelo teste, como é que foi? Não paguei por nada relacionado ao Covid. Aham, Tem vários pontos espalhados pela cidade. E aí eu fui me testar numa segunda-feira no Alfred Hospital. uhum. E o resultado saiu na segunda-feira mesmo à noite. Eles me ligaram e falaram que eu tinha sido testada positivo. Como foi
Do momento que você testou até o momento que você recebeu o resultado, seus sintomas foram piorando? Não, eu fui testada na segunda e recebi o resultado na segunda. Eu Tá. tava me sentindo um pouco mal. Eu sabia que existia esse risco de ser Covid por todos esses motivos. E aí você fica esperando, você fica colado no celular o tempo todo, porque se você testar negativo, você recebe uma mensagem de texto. Se você não receber uma mensagem de texto e alguém te liga, é porque você foi testado positivo. Uhum. E aí eu recebi a ligação. Por mais que você já espera que você vai ser testado positivo, quando você recebe a ligação Um do baque. médico, aí você fica 5 minutos assim, sem saber o que fazer, e aí você pensa, não vou poder trabalhar, mas a escola não vai deixar de ser paga, eu preciso pagar a escola, eu preciso pagar aluguel, preciso me sustentar, e eu moro com outras pessoas, Uhum. então Como é que vai todas essas pessoas ser? são consideradas close contacts, e aí tem um monte de coisa envolvida, né? Ninguém vai É, poder sair de casa, ninguém pode sair do prédio, ninguém pode fazer mercado, quarentena total para todo mundo. É bem complicado. vamos explicar cada um desses pontos que você citou, que eu acho importante, mas primeiro eu queria que você falasse como te deram a notícia e se na hora de te darem a notícia que você tinha testado positivo, se já te orientaram de alguma forma, como é que foi isso? Tá, eu recebi ligação do hospital, não era ninguém específico, era um médico, e Uhum. aí ele falou, você foi testado positivo, você já esperava por isso? Aí eu falei, sim, eu trabalho em Edcare, então eu já esperava por isso. Aí ele falou, como você falou, porque antes de ser testada lá no local que você é testada, eles perguntam quais os sintomas, por que que você está sendo testada. Você não pode chegar lá simplesmente e ser testada. Você precisa ter motivos para ser testado. Sim. E aí eles perguntaram, falaram que eu tinha mild symptoms, né, sintomas leves. E aí falaram que alguém do departamento de saúde iria entrar em contato comigo e eles me instruíram a ficar em quarentena total, isolamento total na casa. E aí, depois disso, liga o departamento de saúde, e Uhum. eles fazem um tracking, tipo, eles perguntam tudo, todos os locais que você passou, desde o momento que você sentiu o seu primeiro sintoma, todas as pessoas que você teve contato, eles perguntam o trem que você pegou, o transporte que você É. pegou, qual o horário do transporte para poder ter esse, né, esse record de todo mundo que teve contato com você. E aí começa. Você não tem 1 minuto de paz, porque vai estar o departamento de saúde ligando para você todos os dias. O exército bateu aqui em casa algumas vezes durante a quarentena para poder garantir que estava todo mundo em casa. Eles foram até aí, então, Sim, para verificar sim, se vocês estavam fazendo isolamento. sim, sim. Eles vêm e eles ligam sempre. Todos os dias, praticamente, ligaram pra gente só para conferir que a gente estava em casa. Uhum. Eu tive que compartilhar minha localização pelo celular com a polícia. Você Uhum. recebe um SMS falando que a polícia vai te mandar um link para você compartilhar sua localização. Então, eles estão bem preocupados em todo mundo manter realmente o isolamento, porque eu lembro que saiu uma notícia que eles foram visitar as pessoas que deveriam estar em isolamento nas casas e mais de 800 pessoas não estavam em isolamento e elas deveriam estar. Então, eles estão bem preocupados com isso para poder evitar realmente o contágio. Claro, com certeza, para evitar a proliferação, né? É, Mas aí você se sentiu segura com esse acompanhamento? Você achou um pouco invasivo? Você acha que realmente é importante pelo que a gente acabou de falar, né? Para evitar que haja uma proliferação dos sim, sim. Eles estão completos de razão, né? Eu acho que é certíssimo, tem que fazer isso mesmo, porque senão não tem. Como é medicamentos. que vai evitar o contágio, evitar a proliferação se não controlam as pessoas que deveriam estar em isolamento, né? E aí, Mas, o acompanhamento médico, Raquel, eles te ligavam para também saber como estavam evoluindo os seus sintomas, te orientavam de alguma forma com relação a medicamento? bom, quando eu testei positivo, uma pessoa do hospital, da parte de estudos, de testes do hospital, me ligou perguntando se eu queria fazer parte de um estudo da nova medicação para o Covid. Uhum. E aí, voluntário, eu falei que sim. Medicação é essa? Eles te falam qual é essa medicação? Eles falaram o nome, explicaram tudo direitinho e perguntaram se eu estava disposta. E aí eu falei que sim. Então, eu tive 2 monitoramentos durante esse período. Eu tive o monitoramento do departamento de saúde,
Então, todos os dias, todo mundo da casa recebia um link por SMS e você tinha que botar todos os seus sintomas, se você estava sentindo mais alguma coisa, se você tinha alguma coisa para falar, e você tinha que enviar isso para ele todos os dias. Então, eles tinham o controle do que você estava sentindo, dos seus sintomas da doença, por esse link. Fora isso, como eu estava fazendo parte desse estudo, eu estava sendo mais monitorada. Então, 3 vezes ao dia, eu tinha que mandar para eles a minha temperatura, os meus sintomas e o meu oxigênio, porque com oxigênio baixo é um sintoma muito grave, né? Pode causar uma piora muito grave do Covid. E aí, eu tava sendo super monitorada, todo dia recebendo ligações para saber como é que eu tava. Eu me senti muito bem, porque quando você tá doente, não importa a sua idade. Você quer colo de pai, colo de mãe. Você quer chamego, você quer cafezinho na cama, você quer alguém para cuidar de você. Você quer E se aí sentir acolhido, né? E do outro lado do mundo você não tem isso, né? Eu tinha todo mundo aqui em casa, mas eu queria evitar o contato com as pessoas daqui de casa. Porque, imagina, se uma pessoa doente dentro de casa já é ruim, imagina todo mundo, né? Sim, com certeza. Então, eu tava tentando evitar o contato com essas pessoas e me sentindo muito carente mesmo, né? Quando você tá doente, você se sente assim, mais sensível. A gente fica frágil, né? Sensível, exato. Mas eu me senti muito bem acolhida em relação à saúde, assim, sabe? O tempo todo alguém me ligando, perguntando se eu precisava de alguma coisa, perguntando se eu precisava de suporte psicológico, emocional. Então foi muito bom. Legal isso, importante mesmo. Sim. E você chegou então a tomar um medicamento para essa pesquisa, né, da qual você participou? Como foi isso? Eles mandam um kit para casa. Então mandaram um kit aqui para casa com todas as instruções. Você não sabe se você está tomando o placebo, que é a pílula de açúcar, ou o remédio em si. Você não sabe disso para poder evitar qualquer tipo de, né? Uhum. E aí eles mandaram os remédios, mandaram os kits. Então, a cada 2 dias eu tinha que fazer um swab em mim mesma. E eles vinham e coletavam esse swab. Então, isso foi muito difícil. Recolher. O swab é colher a amostra do seu nariz e da garganta. É o teste que você faz. Eles fazem o teste. A cada 2 dias eu tinha que fazer esse teste. Eles vinham aqui em casa e colhiam isso pra mim. Aí, durante os 2 primeiros dias, depois que eu fui diagnosticada, eu senti, assim, alguns sintomas, mas era como se fosse uma gripe normal. Assim, de corpo mole, um pouco de febre, mas nada demais. E aí, depois desses 2 dias, passou. Não senti mais nada. 0 sintomas. Então, eu acho que isso foi pior, porque você se sente bem, você tá bem, você tá disposta, mas você não pode sair de casa, você não pode fazer nada, você não pode fazer mercado. Então, eu não sei se é melhor ou pior. Você bom acho que porque é você melhor não tá sentindo nada. Bem, né? Você não tá sentindo nada fisicamente, nenhum sintoma, mas você se sente preso em casa e você não consegue enxergar o porquê, porque você tá bem. Sim, sim. E aí, só que aí depois você teve uma queda, né? Você piorou. Vou pedir para você falar sobre isso, mas antes, como você já citou que você mora com outras pessoas, né? Tem o Bruno, que é o seu marido, mas também você mora com outras pessoas na casa. Como é que foi, então? Todas as pessoas que moram com você tiveram que fazer o isolamento de quanto tempo? Foram 14 dias? 14 dias também. 14 dias. Todo mundo foi testado, todo mundo precisou ser testado. Graças a Deus deu todo mundo negativo, inclusive Bruno, que é meu marido. Ele foi testado 2 vezes. Você continuou dormindo normal, vida normal, e foi testado negativo 2 vezes. Não pegou Covid. Caramba, impressionante isso, né? Mas eu descobri que é normal, que existem muitos casos assim, que a pessoa não pega, mesmo tendo muito contato. E aí todo mundo na casa foi testado. Eles também receberam ligações do Departamento de Saúde para poder fazer o tracking de onde eles estiveram, de quem foram os close contacts dele. Sim. E 14 dias de isolamento, todo mundo. Então, o mercado, a gente tinha que pedir delivery, tudo tinha que ser entregue na nossa porta, a gente não podia sair do apartamento. Mas pelo menos estava todo mundo junto e todo mundo bem. Ninguém apresentou nenhum sintoma aqui de casa. São quantas pessoas que moram aí? Eu,
meu marido e mais duas pessoas, duas amigas. 4 pessoas, então. 4 pessoas. Ninguém apresentou nenhum sintoma, então foi até tranquilo, sabe? Tava todo mundo junto. Eu acho que foi bom estar todo mundo junto. Eu acho que se eu tivesse sozinha com o Bruno ia ser um pouco mais difícil, Uhum. mas graças a Deus ficou todo mundo bem. E todo mundo em isolamento por 14 dias. E aí, como foi com relação a trabalho, né? Porque, claro, quem está em isolamento não pode trabalhar. Vocês tiveram problema por conta disso, até com relação à situação financeira, enfim. Você contraiu o vírus no seu trabalho, né? Então, acredito que ah, tenha sido, de certa forma, provavelmente, né, seus supervisores, enfim, seus superiores tenham te dado mais apoio e com relação a você voltar ao trabalho depois, mas você teve o próprio Bruno, seu marido, e as suas amigas que moram com vocês, tiveram algum problema com relação a isso, por causa do isolamento? Eu tive um super apoio do trabalho. Assim, eu nunca tinha visto isso antes. Uhum, Ligavam todos os dias, perguntavam como eu estava, se eu estava precisando de alguma coisa. Eles se ofereceram para trazer comida aqui em casa. Então, uhum. tipo assim, coisas que, sabe, que ajudam. Qualquer coisinha, assim, qualquer demonstração de afeto, de cuidado, de carinho, é muito importante nessa hora. E como eu trabalho como part-time, eu tenho um contrato com a empresa, eu pude dar entrada no meu sick leave. Ah, Eles tinham um sick leave separado para o corona, por conta, né, dessa pandemia. Então, era uma coisa separada, era um dinheiro separado. e o sick leave, E só para quem não sabe, é uma licença que a pessoa pode tirar, né, quando está doente, e aí continua recebendo, né, o salário. isso, é. E só que como o Bruno trabalhava casual, ele não tinha direito a sick leave, ele não tinha direito a esse dinheiro. Só que aí, graças a Deus, o governo tá ajudando essas pessoas. Então, se você deixou de trabalhar para ser testado ou se você deixou de trabalhar por conta do Covid, você pode dar entrada nesse dinheiro, que ajuda muito, que ajuda demais. Então, o Bruno ligou, foi super rápido, ele explicou a situação, foi todo mundo muito. Solícito. Ajudou muito, ajudou bastante. E aí ele conseguiu dar entrada nesse dinheiro, em 3 dias o dinheiro estava na conta. Qual é o E valor, Raquel, que o governo está oferecendo para quem está nessa situação, você sabe? acho que foi US$ 1.000. Então é bastante dinheiro, ajuda bastante, sabe? Porque você tem que ficar em isolamento pelo menos 14 dias. Então, se você fizer as contas de quanto você trabalha, É. 14 dias, você está perdendo bastante. Uhum. E como estudante internacional, qualquer ajuda é bem-vinda, né? É. Então, quebrou um galho pra gente esse valor. E aí, você então teve os sintomas de uma gripe forte nos 2 primeiros dias, nada terrível, né? Você não ficou Não, tão baqueada, e nos outros dias você ficou super bem, sim. até se exercitava, né? Sim, 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 sim. Eu tentava manter a sanidade em casa, né? Você tem Sim, que tentar de alguma forma. exatamente. Mas aí depois você começou a ter os sintomas de novo, isso depois que eles já tinham te declarado curada, né? Limpa, Você fica em isolamento por 14 dias. Hum, Os close contacts, as pessoas que estavam comigo, no 11º dia tinham que ser testadas novamente. aham. Se elas dessem negativo, elas estavam livres. E como eu testei positivo, eu não preciso ser testada de novo. Nunca mais. Eu preciso ser testada de novo. E aí, no 14º dia, você recebe uma ligação do Departamento de Saúde e eles perguntam se você. É tudo feito por telefone. Todos o assessment do seu corpo, dos sintomas, é tudo por telefone. Então, eles perguntam para você se você teve algum sintoma nas últimas 72 horas, como você está se sentindo, e eles dão uma carta de liberação, né? Eles te mandam por e-mail. Então, é muito de confiança, sabe? É muito da sua consciência você dizer a verdade ou não. Porque Sim. eles não têm como vir na casa de todo mundo para poder fazer o exame em todo mundo. E aí, no 14º dia, eu já estava 72 horas sem sintomas, recebi a minha liberação, que foi numa sexta-feira também. Numa sexta-feira, recebi a liberação. Ficou feliz da vida, pronto, agora vida Fui normal. no mercado, saí de casa, me arrumei, botei uma roupa linda, fui no mercado, plena, fazer compras. E aí, no dia seguinte, eu comecei a me sentir muito mal Muito à mal, noite. calmo. Comecei a sentir muito frio, comecei a ter muito calafrio à noite. Aí tive febre, Uhum. tava sentindo péssima.
Só que aí eu pensei, bom, pode ser emocional, pode ser várias outras coisas, vou tomar um remédio e vou esperar passar. Aí tomei um remédio, me automediquei, Aham. e aí Remédio pra febre. passou. Tomei um remédio pra febre e passou. Acordei no dia seguinte, acordei bem no domingo. Só que aí domingo de tarde, eu comecei a sentir o dobro do que eu tava sentindo no sábado. Comecei a sentir muito, muito mal, febre muito alta. E aí tomei remédio de novo, o remédio não tava baixando a febre de jeito nenhum. E aí, como eu tinha um telefone de uma emergência do estudo, por causa do estudo que eu tava fazendo, eu liguei para eles para pedir um conselho, né, para saber o que eu iria fazer. Até porque aqui, como a gente é estudante internacional, a gente evita qualquer tipo de emergência. Uhum. Ambulância você precisa pagar para você receber ambulância, para você andar de ambulância, você precisa pagar. Para você ir na emergência, só para ser admitida, você precisa pagar US$ 600. Então, você quer evitar de qualquer forma esse gasto de dinheiro necessário. A ambulância, na verdade, funciona da seguinte forma: se você aciona a ambulância e eles veem que você não precisava muito daquela ambulância, que você poderia, por exemplo, pegar um Uber para ir para o Uber. hospital ou algo do tipo, você vai ter que arcar com os custos, né? O OSHC, que é o Overseas Student Health Cover, que é o seguro saúde obrigatório governamental, né, para estudantes internacionais, cobre a ambulância caso a pessoa esteja realmente incapacitada de ir Sim. hospital de uma outra forma e esteja passando por uma real situação de emergência, né? Mas para É, alguns casos, realmente, dependendo do hospital que você vai, se você chega na emergência do hospital, eles podem pedir sim que você pague para depois é. você receber o reembolso, né? Você recebe o reembolso, mas você tem que ter aquele dinheiro ali na hora na conta para poder ser admitido no Exatamente, hospital. exatamente. Então você precisa pensar bem antes do que você vai fazer. Você não pode fazer nada por impulso. E aí, como minha febre estava muito alta, estava tendo febre de 38,5 e não estava baixando de jeito nenhum, eu estava com muitas dores no corpo. Todos os sintomas que todo mundo falou que você sentiria quando você tivesse com Covid, eu estava sentindo pós-Covid. Sim. E aí, eu peguei o Uber, fui para o hospital. Graças a Deus, eu moro a 5 minutos do hospital. Fui com o Bruno, ele não pôde entrar comigo, eu tive que entrar sozinha. E aí fui admitida porque eu tava com febre de 38,9 e não tava baixando de jeito nenhum. Aí não precisei pagar, não precisei pagar nada. Por conta de ser Covid-related, né, ser relacionado ao Covid, eu imagino que esse seja o motivo de não precisar pagar. E aí fui admitida no hospital, eles já fizeram vários testes em mim, fizeram 2 testes de Covid, tiraram meu oxigênio, checaram meu oxigênio para saber se precisaria de uma intubação, uma coisa assim. Graças a Deus, não. Uhum. Mas eu tava me sentindo muito mal. Eu só queria que aquilo passasse, aquela sensação horrível passasse. E aí você tá no hospital, você tá sozinha, você não tem a pessoa que tá aqui com você, eu não tinha meu marido comigo. Uhum. Não é a língua que eu falo, não é a minha língua nativa. Relativa. E aí você tá nervosa, você tá ansiosa, tem que falar inglês ainda, Hum. termos médicos ainda. Sem família é muito difícil. É muito difícil. Você se sente muito, né, assim. Muito fora da sua zona de conforto, é muito complicado. Causa muita ansiedade. E aí você ficou internada, aí eles já te internaram. Eu fiz os 2 testes de Covid, fiz exame de sangue. Eu fiz os 2 testes ao mesmo tempo, no mesmo dia. Um deu positivo e um deu negativo. Então, eles não sabiam se. Eles ficaram meio confusos e foram muito sinceros comigo e falaram: Ó, realmente a gente não sabe o que você tem, não sabe se é um vírus comum ou se é relacionado ao Covid, se você ainda está com Covid. Uhum. Seus exames de sangue, os números deram muito baixos, o que é normal, porque se você está combatendo uma infecção, é normal as células de defesa estarem baixas. E aí, eles resolveram me manter internada para poder controlar minha dor. Eu estava sentindo bastante dor, bastante febre. Uhum. E aí, eles me manteram internada por 5 dias para poder controlar. Eu estava fazendo exame de sangue todos os dias, Sim. para poder ver os meus números subirem. E aí, quando subirem o suficiente para me dar alta, eles me dariam alta. Mesmo eu estando um possível positivo de Covid. Porque o que eles falaram é que, mesmo quando você dá os 14 dias e você é considerado limpo, o vírus pode estar ainda no seu corpo, mas não significa que é contagioso. Uhum. Então,
eles tinham que esperar só os meus exames melhorarem e a minha dor passar Pra te mandar para pra poder, para poder me mandar para casa. E aí foram 5 dias bem sofridos, porque eu não podia receber nenhuma visitação, uma visita, nada. nada, não podia receber nenhuma visitação, nada, nada, nada. Então você ficar trancada dentro do hospital, dentro de um quarto de hospital, você não podia ir no corredor. Eu pedia para poder caminhar um pouco no corredor, e não pode, tem que ficar em isolamento, tirando sangue todos os dias. Você fica num quarto com banheiro, recebendo as É, instruções, né? isso, isso. Mas em contato com as pessoas só pelo celular mesmo. Só pelo celular. E ainda tem isso. Ainda tem pai e mãe que você precisa gerenciar. Como você vai contar para seu pai e para sua mãe que você está internada com relacionado ao Covid ou não, você não sabe. E minha mãe ela é da área de saúde. Então, pior ainda, porque ela quer conversar com os médicos, ela quer saber os números, ela quer ter contato com tudo, porque seria o normal no Brasil, é isso que ela faria. Então, como ela é da área de saúde, ela entende. Então, ela sabe dos números, sabe o que é bom, o que não é. Só que é muito diferente aqui, sabe? Os números, eles são demonstrados diferente, a forma como eles lidam é diferente. Então, ela queria se meter e queria falar, opinar, sabe? Ah, eu acho que esse é o melhor tratamento, eu acho que ela tá com isso, eu acho que ela tá com isso. Então é muito complicado. Fora isso, é a mãe, né? Então, É isso que eu ia falar. Eu ai imagino, meu Deus, quero ir pra aí, quero ir pra aí. Você precisa que eu vá pra aí? Meu Deus do céu, você quer que eu fale com a embaixada? Assim, imagino que deve ter sido muito difícil para os seus pais lidarem com isso à distância, né? Sem poder fazer nada, sua mãe sendo da área de saúde. Como é que foi isso? eu liguei e aí, antes eu já tinha avisado. Eu acho que eu estou com Covid. Aí começa, né? Ai, meu Deus do céu, você quer que eu vá pra aí? Minha filha, ai, meu Deus, minha filha, minha filha, minha filha. Minha mãe é muito, sabe, de emoções, assim, muito intensa. E aí, quando eu tava no hospital, eu liguei pra ela por vídeo. E aí, ai meu Deus, você tá no hospital, você tá sozinha, o que vai acontecer? O que vão fazer com você? Meu Deus do céu, minha filha, você quer que eu vá pra aí? Eu vou ligar pra embaixada. Loucura, foi uma loucura. Então eu já tinha que estar lidando com a minha ansiedade, com a minha angústia de estar sozinha e ainda lidar com os meus pais, porque eu entendo a preocupação. Sim, Imagina claro. você receber uma ligação de sua filha dizendo que ela tá no hospital. É. Complicado, mas aí a gente vai, né, tentando levar aqui. Aí todos os enfermeiros, médicos, todo mundo muito, muito atencioso comigo, muito disposto a me ajudar. E aí conversou com minha mãe por telefone, eu liguei para minha mãe por vídeo, e eles conversaram com minha mãe, eu ali traduzindo, ajudando a responder as perguntas dela, tudo. Eles mandaram para ela todos os meus números, todos os meus exames por e-mail. Que ótimo! Muito Sim, bom. eu acho que eles também lidam muito com isso, eles sabem, eles entendem, eles, sabe, já devem ter passado por essa angústia, eles sabem o que é ter uma filha assim, longe e no hospital ainda. Então, eu me senti muito bem acolhida no hospital, muito, 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 emocionalmente, Aham, fisicamente, tudo. O pessoal do meu trabalho ligava todos os dias para mim, para saber como é que eu tava. que Eles legal. mandaram um kitzinho com álcool em gel, com palavras cruzadas, porque meu aniversário estava chegando também. E aí eu estava no hospital. Ainda teve isso. O seu É, aniversário estava muito próximo e você ali no hospital sem saber se você ia passar o seu aniversário no hospital ou em casa, né? exatamente, exatamente. E aí isso acrescentou ainda mais minha angústia, minha ansiedade, porque eu gosto muito de comemorar aniversário. E a gente já tá passando por essa pandemia, a gente já não ia poder fazer nada. E aí no hospital, ainda sozinha, ai meu Deus, chega um nervoso de falar. Aí, Aí deu tudo certo, né? deu tudo certo. Tempo. Com o tempo, os sintomas foram desaparecendo, foram passando. E aí, nos últimos 2 dias, eu já não estava mais sentindo nada. Eu estava bem. Eu estava me exercitando dentro do quarto, caminhando, tentando, né, ouvir uma música, fazendo meus assessments, porque eu não deixei de estudar. Estava no hospital, mas estava ali. Trabalho da escola, do curso no hospital. Sim, estava ali. Graças a Deus foi online, né? Tudo online. Uhum. E a escola também foi muito, me apoiou muito, me ajudou muito, porque eles me deram uma extensão para os meus assessments, para os meus trabalhos. Claro. Me ligaram perguntando se estava precisando de alguma coisa. Eu senti um apoio muito, muito grande, uma rede de apoio enorme de todo mundo, inclusive da West One. A Eliana veio falar comigo também, saber se eu estava precisando de alguma coisa. Nossos amigos também perguntando se precisava que trouxesse alguma coisa aqui em casa. Uhum. Isso ajudou muito, 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 muito.
É impressionante, né? A gente está num outro país, longe da família, mas a gente acaba criando uma família aqui, Sim, né? Digamos assim, que são os amigos que a gente faz, porque tá todo mundo no mesmo barco, né, Raquel? sim. Então, é sempre um ajudando o outro mesmo. É muito importante num É momento muito importante. como o que você É. passou, sentir que você é acolhida pelas pessoas, que você tem com quem contar, né? É, as pessoas acham que não faz diferença, mas cada mensagem que eu recebia, perguntando se estava bem, se eu estava precisando de alguma coisa, perguntando se Bruno estava precisando de alguma coisa em casa, cada mensagenzinha, cada desejo de melhora faz a pessoa, sabe, ajuda a pessoa a se sentir melhor, se sentir acolhida emocionalmente. Isso faz uma diferença na pessoa que é indescritível. É muito importante. Hoje, como está a sua vida? Normal? Normal, 100%. Fazendo tudo, quer dizer, tudo que o lockdown permite, porque aqui em Melbourne Sim, a gente ainda. ainda tá em lockdown. Consegui voltar para casa antes do meu aniversário. Eu voltei para casa um dia antes do meu aniversário, mas eu continuei recebendo tratamento em casa. Uhum, Eles passaram para um home care service e vieram tirar meu sangue aqui, porque a médica falou: você não tá sentindo mais nada, não tem por que eu te manter aqui no hospital, uhum. porém, seus exames ainda estão baixos. Tá. Então, para garantir que você fique 100% bem, vai um enfermeiro todos os dias tirar o seu sangue em casa pra gente checar os seus números. Que bom! Isso é. Sim, sim, sim. Até isso eles se preocuparam. Aham. E aí, no dia do meu aniversário, pela manhã, eu recebi a ligação do hospital dizendo que eu tinha tido alta porque todos os meus números estavam bem. Que presente bom, né? Sim, nossa senhora, chega, chorei de emoção. Pode comemorar em casa com seu Sim, marido e com as suas amigas o seu aniversário, então. sim, sim, sim. O que já me ajudou a levantar ainda mais. Uhum, E aí eu falei com o trabalho, recebi uma carta de alta dizendo que eu estava bem para voltar a trabalhar. uhum. Voltei a trabalhar, já estou trabalhando. O asilo, ele já está considerado limpo, oficialmente limpo. Que ótimo. Então tá todo mundo bem lá, Uhum. sem maiores problemas. E aqui em casa também, todo mundo recebeu alta, todo mundo foi liberado. Ai, que E é isso, a coisa vida que boa, segue. muito bom o desfecho, né, dessa Sim. sua experiência tão difícil. Eu queria que você falasse para as pessoas, né, que dica você dá, não sei nem se a gente pode chamar de dica, mas como enfrentar uma situação tão difícil durante o intercâmbio, né, estando no exterior. A gente já citou aqui algumas coisas, né, da importância de ter uma rede de apoio, né, de receber a ajuda dos amigos que se tornam nossa família por aqui, enfim. Mas que lição você tirou de toda essa experiência que você teve com a Covid, né? Com todo o tratamento que você recebeu, com tudo que você teve que lidar nesse período? Eu acho que quando você se arrisca a vir para outro lado do mundo, sozinha ou com um parceiro, um companheiro, um amigo, você tem que estar aberto a tudo que vai acontecer e várias coisas podem acontecer. Você nunca sabe, né, o que. Ninguém nunca imaginou que viria para o intercâmbio e passaria por uma pandemia Exatamente. louca dessas. Uhum. Então, tentar manter a calma, tentar manter a sanidade. É um momento difícil para todo mundo. Tá todo mundo igual. Se aquela pessoa tá postando que ela tá bem em casa, você nunca sabe, né, se ela tá bem ou não. Uhum. Então, tá todo mundo passando pelas mesmas dificuldades ou por dificuldades diferentes, Sim. mas tentar manter a sanidade, manter a calma, sair para caminhar. Você pode sair para caminhar, então sai para caminhar, lê um livro, tenta ocupar a mente, porque mente vazia, né? Exato. Oficina. É. Então, e se segurar mesmo nessa rede de apoio. Eu acho essa rede de apoio muito importante. Então, você que é amiguinho, que tá vendo que sua amiguinha tá mal, sua coleguinha tá mal, sua coleguinha não tá falando tanto, manda mensagem, pergunta se ela tá bem. Mesmo se ela não queira falar o porquê que ela não tá, ou mesmo que ela fale pra você que ela tá bem, só de ela saber que tem alguém que se importa, que tá ali, já faz uma diferença, né? Com certeza, isso é super importante mesmo. Bom, vou deixar aqui uma sugestão para quem está nos assistindo. Aí quer saber mais sobre a história da Raquel no intercâmbio? A gente gravou um vídeo um tempo atrás com a Raquel e o Bruno, marido dela, sobre intercâmbio em casal. Nesse vídeo eles contam um pouco da trajetória deles no intercâmbio. É um vídeo bem legal, bem divertido, vale a pena conferir. Vamos deixar o link do vídeo aqui na descrição para vocês. Tem outro vídeo também que eu quero sugerir que vocês assistam, que é sobre o OSHC que a gente citou aqui, o Overseas Student Health Cover, que é o seguro-saúde governamental obrigatório,
que é obrigatório, como o próprio nome já diz, para estudantes internacionais aqui na Austrália, para você saber como funciona, o que o OSHC cobre, o que não cobre, como utilizar o OSHC. Então a gente vai deixar também o link desse vídeo na descrição para quem quiser conferir, e para estudantes que queiram saber, né, como contratar o OSHC e se é importante também contratar um seguro viagem privado que pode cobrir outras coisas além do que o OSHC cobre. Vale a pena conversar com um consultor Washuan para saber mais detalhes. Raquel, eu quero te agradecer muito, viu, por ter aceitado o nosso convite e por ter compartilhado aqui um pouco dessa sua experiência com a gente. Eu acredito que não tenha sido mesmo fácil para você lidar com isso, mas acho que o seu perfil, né, isso de você ser uma pessoa otimista, autoastral, isso deve ter te ajudado muito a enfrentar toda essa situação. Então, parabéns pela forma como você lida com as coisas, com as situações, e que daqui para frente só venham coisas boas para você, para todos nós. Obrigada, Mari, e obrigada pelo Washuan também, por todo o apoio em todos os momentos, desde o início. Que eu tava postando algumas coisas no Stories, então a Eliana veio falar comigo, várias pessoas do time da Washuan vieram falar comigo, e obrigada pelo convite. Brigadão, tudo de bom para vocês aí, tá? Um beijão. Se você quer receber o atendimento de um dos nossos consultores, acesse o nosso site, washuan.com.br, e solicite o atendimento de um consultor para já começar a planejar o seu intercâmbio e saber mais informações detalhadas. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui pra gente, compartilha com os amigos e acompanha a gente também lá no Instagram, @washuan_intercâmbio. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!